do sétimo ano. Então, continuando aqui a nossa reflexão sobre o uso da vírgula, ele fala sobre adjunto adverbial antecipado. O ano passado nós vimos o que era adjunto adverbial. Adjunto adverbial, ou seja, está junto do verbo. Como nós vamos entrar em adjuntos adverbiais e nós vamos esmiuçar isso através da nossa oração entre termos de sujeito e predicado, eu não vou aprofundar aqui, tá? Porque aqui o livro coloca um uso de vírgula com o adjunto adverbial. Então, por exemplo, se você está falando de alguma coisa próximo do verbo, é usado a vírgula. Mas eu não quero que vocês se prendam a isso agora, porque nós vamos estudar especificamente os adjuntos adverbiais e todos os seus usos. E aí vai ficar mais claro para vocês, tá? Então já são nossos próximos temas. Outra coisa que a gente vai falar, vocês me perguntaram sobre o texto Sol e a Lua na página 49, que era a leitura que vocês tinham que fazer, que vocês tinham que me entregar no dia da prova, lembra? Quando a gente estava em aula presencial. Então, o que é isso? Eu expliquei para vocês a diferença de mito e de lenda. O que é a lenda? A lenda é um texto narrativo transmitido através da expressão oral. E o mito, professora? O mito também é isso. Mas acontece que o que o mito tem, o que o mito traz? O mito ele traz informações sobre a formação do homem, a formação do mundo, e as lendas não. As lendas elas são regionais, superstição. Agora a mitologia ela explica da forma dela, né, na forma mitológica, ou seja, fantasiosa, como surgiu o mundo, quem é que cuidava do céu, quem cuidava da terra, quem cuidava do pântano, né, quem é que os deuses do Olimpo. Então, a mitologia ela tem essa função de explicar o surgimento do mundo, de explicar o surgimento das coisas. A gente viu isso lá. E a lenda não. Então a gente tem o que a gente tem de lenda urbana, que foi o que eu pedi para vocês colocarem, né? A gente tem a lenda da mula sem cabeça, né? A gente tem a lenda do negrinho do pastoreiro. O que era? Eu vi um negrinho pastoreando ali. São lendas e contos que as pessoas contavam lá atrás. E qual é a lenda de hoje, que era desde a minha época, desde a época da minha mãe, da minha avó, que virou lenda urbana? A tal da loura do banheiro, né? Que é uma... Não sei quem é que inventou aquilo, e vira e mexe, esse negócio volta, e não existe nada e nem ninguém que faça sobre isso. Então são lendas, são histórias que o povo vai contando, né? Quem é que nunca ouviu uma história de um avô? Nossa, né, sei lá, meu avô que conta umas histórias do tipo que ele matou uma onça com a mão, sabe? São lendas, são histórias. Então era essa a proposta de produção de texto que eu tinha pedido para vocês. Tá? A página 53, como vocês me perguntaram, é sempre aquela coisinha que eu coloco para vocês no caderno. Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é que vocês façam da forma de vocês, quais são os temas, né, que eu vou colocar na plataforma também, e eu peço que vocês não colhem, né, vocês copiem lendo, copiem entendendo, para vocês terem essa noção e essa diferença. Eu gosto que fique tudo muito sedimentadinho no caderno, porque é material para vocês estudarem, tá bom? E aí vocês vão recontar essa lenda aí que os pais de vocês. Era essa atividade proposta para essas páginas, tá? Como leitura, eu proponho para vocês, como lição de casa, hoje sexta-feira a gente vai mais light. O que eu proponho de lição de casa para vocês? Porque os morcegos voam à noite, página 57. Vocês farão essa leitura, vocês gravarão, vocês lendo, e vocês vão me enviar. O que eu quero que vocês tenham? Atenção, respiração, entonação. Eu posso errar? Claro que pode. É como se vocês estivessem na sala. Façam isso. Se vocês forem fazer a leitura assim, com a cabeça baixa, lembrem-se de aumentar a voz, porque senão eu não vou conseguir ouvir, tá? Então eu quero que vocês abram bem a boca para poder fazer essa leitura, para eu ver como é que tá, o que precisa ser mudado, o que precisa ser explorado ainda, tudo bem? E aí, de lição de casa, eu proponho para vocês a tal da Ludo-Oficina. A Ludo-Oficina, na página 58, vocês vão montar um jogo
entre palavras primitivas, derivadas e palavras compostas. Vocês vão montar esse jogo para vocês brincarem aí na casa de vocês, com os pais de vocês. Vocês podem brincar entre vocês através de uma chamada e tal. E aí na segunda-feira a gente conversa, vocês me mostram aí o que vocês fizeram, como se foi legal, se não foi, né? Aí a gente conversa um pouquinho sobre isso. Então tem inúmeras coisas aqui. Ele fala pra você, aqui a gente teria como jogar com várias turmas, mas vocês conseguem fazer sozinhos, assim, com as famílias, ou vocês podem fazer com os colegas, eu vou fazer tal, eu vou ficar com as palavras primitivas, você fica com a derivada, e aí vocês fazem entre vocês. Mas eu preciso desse feedback, como é que foi, o que vocês descobriram, o que vocês não descobriram, quais palavras novas vocês identificaram nesse momento, né? Vocês combinam essas cartas, ele coloca aqui na página 61, por exemplo, cinema, engarrafamento, cinemamento, criou uma palavra nova, né? E aí ele vai brincando com as palavras dessa forma. É muito importante que vocês brinquem. Nós vamos estudar, nós vamos sempre brincar com as palavras, tá bom? Na página 62 tem o resumão de como se joga. E aí a gente já entra na segunda-feira na nossa unidade 2, tá bom? A nossa unidade 2 é uma unidade bem gostosa. E aí a gente vai conversar com ela, a gente conversa na segunda-feira, tá bom? Tchau, bom final de semana.